Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Gabriel Almeida Assunção e então vamos continuar com mais um vídeo sobre a crítica da faculdade de julgar, ou crítica do poder de julgar. Então trabalharemos agora com o quarto momento. Eu expliquei no final do vídeo anterior que não vou trabalhar com o terceiro, exceto talvez em sala de aula, mas não no modo assíncrono. Então o quarto momento diz respeito à modalidade. Verbos modais, né, são um tema muito interessante, Kant explora muito eles, dever, poder, etc. E o Nikolai Hartmann, né, dedica muita reflexão interessante a ele, né? Tem o, eu acho que é não, vou falar o nome errado. Então tem um livro dele que fala sobre possibilidade e efetividade, se eu não me engano. Trabalha muito de uma forma muito interessante, muito difícil essa questão das de conceitos modais. O que é possibilidade e necessidade, será? Isso. Möglichkeit und Wirklichkeit. Possibilidade e efetividade. É um livro fascinante, né, dele. Faz parte ali da ontologia dele, do projeto Ontologia dele. É o segundo volume, se não me engano, dessa ontologia dele, 1940. Livrão, muito, muito fascinante. Mas voltando aqui para o nosso foco, que é a filosofia kantiana, um livro de 1938 do Hartmann, coloco aqui abaixo. Kant vai pensar, né, então, sobre qual a modalidade de um juiz de gosto. Ele envolve duas modalidades. Um é o possível, parágrafo 18, Kant diz é possível uma representação para ser prazerosa. Depois ele coloca outro verbo modal, 236 e seguintes. É necessário o belo se referir ao comprazimento. Há uma necessidade especial em jogo, que não é nem teórica e nem prática, né, mas da ordem do sentimento, ali vinculado ao prazer e desprazer. É uma necessidade exemplar, ou seja, uma necessidade que serve de modelo a todos, uma necessidade de assentimento, de concordar com a beleza em relação ao juízo estético. Isso remete à voz universal dos parágrafos 8 e 9. Essa necessidade não é apodítica. Apodítico para Kant é aquilo que não tem necessidade de demonstração, que tem uma certeza evidente. Mas ele explica aqui a apodítica de um jeito um pouco diferente, é até estranho, que ele fala derivado de conceitos, é um pouco estranho. Mas tudo bem. E a necessidade está um pouco empírica, porque como a gente já viu, né, no parágrafo 9 e também na introdução à crítica da razão pura, experiência é contingente, né? Não nos fornece necessidade nem universalidade. E remete a todo o problema da indução de Hume, Popper, né, Kant, etc. A necessidade subjetiva que atribuímos a um juiz de gosto é condicionada. Isso Kant fala no parágrafo 9. Ele apresenta o problema. O problema é o seguinte, página 237. O juízo de gosto visa ao assentimento de todos, e quem declara algo belo pretende que todos devam aprovar o objeto em questão, e igualmente declará-lo belo. O dever no juízo estético, portanto, mesmo com todos os dados requeridos para o julgamento, só é enunciado condicionalmente. Busca-se assentir o assentir dos demais, né, o assentimento dos demais, porque se tem um fundamento comum a todos. Esse é o problema apresentado por Kant, parágrafo 19, bem curto, o inciso 19 bem curto, página 237, e o inciso 20, na mesma página, a condição de necessidade, Bedingung der Notwendigkeit, alegada por um juízo de gosto, é a ideia de um senso comum, Gemeinsinn. A solução, né, diz Kant, então, que não sendo possível recurso ao caráter apodítico, demonstração conceitual e nem a indução, sobra postular um princípio subjetivo que se determina pelo sentimento e não por conceitos. E que nos determina em nós, pelo sentimento, o que apraz e o que não apraz. Esse princípio ainda deveria ter uma validade universal para Kant. E esse princípio é o senso comum. Gemeinsinn, o sentido comum, né? Diferente do entendimento comum, sensus comunes. Isso aqui é complicado, né? Porque o próprio Kant usa o termo sensus comunes no parágrafo 40, né? Lá na frente, na dedução do juízo de gosto. Mas eu acharia bom evitar esse termo, como por exemplo, como faz Titinato, né? Ela confunde na argumentação dela Gemeinsinn com sensus comunes, e o próprio Kant confunde isso. Então a ideia acho que seria mais correto, mais preciso utilizar aí o termo de sentido comum, Gemeinsinn,
e não sensus comunes. Mas fica em aberto, né? Controverso isso. Talvez ele flerte aí com o espírito objetivo em Hegel já, né, com essa ideia, na medida em que ele está remetendo uma universalidade a uma espécie de voz universalmente coletiva. Pode ser uma das raízes de um conceito de espírito objetivo, certamente não é o que Kant pensa, mas pode ser uma das raízes desse conceito em Hegel. Parágrafo 21, Kant vai defender basicamente porque sim, que nós temos motivos para pensar no senso comum. Não é um conceito bem fundamentado em Kant, a meu ver. Eu acho que não é uma saída muito interessante. Ele não desenvolve isso tão a fundo nesse parágrafo e nos seguintes. Talvez na dedução, né, na dedução ele faz um esforço maior de justificar essas questões. Mas aqui ele apresenta de uma forma mais ligeira e esquemática e não parece uma ideia tão convincente. Há um sentido comum e todo mundo concorda que as coisas são belas e pronto, né? Complicado. Parágrafo 21 e 22, ele repete o que ele já havia dito nos 18 e 19. Ele fala ali uma explicação do belo inferida do quarto momento. Belo é aquilo que se conhece sem conceitos como efeito de uma satisfação, um comprazimento necessário. Tá? E a modalidade é a necessidade, no caso, né? Que está em jogo. Na observação geral, a primeira seção da analítica, que segue o parágrafo 22, Kant vai falar que a imaginação em sua liberdade, no juízo estético, ela não é meramente reprodutiva, como no caso de leis de associação, né, entre montanha e ouro, por exemplo. Imagina uma montanha de ouro, aquele exemplo lá do Hume. Mas a imaginação é produtiva e espontânea. Productive und selbsttätig, né, os termos que Kant usa, vou colocar embaixo. A poesia está ligada com um livre jogo, como na poesia. Bom, sobre o sublime tem um vídeo, né, na playlist. Talvez em um outro curso, né, possa retomar. Eu dei um curso sobre o sublime no pós-lit, né, da FMG, em janeiro e fevereiro desse ano de 2021. Posso retomar esse tema mais na frente. Ok. A voz universal é o que é a priori no juiz de gosto, daí essa necessidade, né, do sentido comum. No parágrafo 38, só uma menção honrosa aí. A relação entre comunicação e iluminismo, no parágrafo 40, é interessante também. E sobre a poesia, dois pequenos acréscimos, né? O parágrafo 51, Kant faz uma divisão das belas artes. Ele mesmo reconhece como arbitrária, que há outras possíveis. E ele vai falar que existe artes da fala, oratória e poesia, artes visuais, arte plástica dividida em escultura e arquitetura, pintura dividida em pintura propriamente dita e jardinagem. E 3, arte do jogo e das sensações. Do jogo de sensações, desculpa, música e arte da cor. Ele faz uma relação dessas artes com o gênio e tudo mais. Ele faz uma espécie de hierarquia das artes. E a arte a poesia é a arte. No parágrafo 53, no inciso 53, página 326, poesia é a arte que ocupa a posição mais alta. Imaginação e liberdade, ela é ilimitada, né, em sua diversidade de formas possíveis na poesia. Ela não tem vínculo com fim, como no caso da arquitetura. A poesia não tem vínculo com matéria, como no caso da pintura, da jardinagem, da escultura, da arquitetura. A música, né, necessita de meio material, de instrumentos para se propagar, etc. É um fenômeno ondulatório. Que reverbera na matéria, etc., essas coisas todas. Então, e não tem uma dimensão tão coercitiva quanto a música, né? A música tem uma dimensão social coercitiva, que você não consegue não escutar a música, a não ser que você tampe o ouvido, mas aí você já não está numa situação normal. Então a música tem um caráter mais desagradável para Kant nesse ponto, é mais invasivo. Então a poesia supera essas outras artes por todos esses motivos e pelo fato de que é nela que a imaginação é mais livre. Então o jogo entre imaginação e entendimento é muito rico, muito, né, plural. Aí vai entrar metáforas, outras figuras de linguagem e tudo mais, como eu disse na aula anterior. Ela fortalece a mente, nos eleva, aponta para o suprassensível, promete pouco e oferece muito, ao contrário da retórica, né, como Kant entende. É fascinante, né? Poesia é realmente a arte superior aí na estética kantiana, e isso tem muitos desdobramentos no idealismo alemão, no romantismo alemão, no próprio classicismo, né, e pré-romantismo com Schiller. Então, em Schiller, Novalis, em Schelling, Hegel, todos eles, poesia vai ter um papel ali muito interessante nas artes. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Tudo de bom.